Como que você viu o saldo disso? Né? Quando começam a chegar ajudas, obviamente, porque muita gente, imagino, tem ajudado. Tem impactos que... Não estou falando que não é para as pessoas ajudarem, mas é mais uma descrição para que as pessoas entendam. Eu estava comentando, né, com uma das pessoas que trabalhava ali, estava trabalhando no final de semana. Ele falou que ele perdeu o comércio. E aí eu falei assim, mas por que você perdeu o comércio? Aconteceu alguma coisa com o local, né? Foi enchente, alguma coisa? Ele falou assim, não. O que acontece é que, como teve muita ajuda, o meu comércio, as pessoas não gastavam mais dinheiro. Elas estavam todas quebradas, se construindo suas casas. Então, elas receberam ajuda e deixaram de consumir. Então, com isso, eu e vários outros empresários, vamos dizer assim, perdeu o seu sustento. Então, obviamente, não estou falando para não doarem, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Sempre que acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente tem que mesmo que doar. Mas é o ponto do reflexo de entender como que a gente pode proteger também a situação que é mais ampla. As pessoas não enxergam, né, esse tipo de relação que é uma relação não óbvia. Como é que você viu esse momento das pessoas que, obviamente, têm uma preocupação urgente da catástrofe e tem a segunda que é como que o dia a dia e as pessoas que estão catatônicas ali vão começar a se organizar. Qual que foi o saldo para você nesse momento, assim, entre a mídia, que chegou muita gente, talvez não tinha nem onde ficar, porque imagina a quantidade de pessoas que foi para lá, não sei, fico pensando onde que eles ficaram, até, de fato, começar a desenrolar, né, os próximos passos disso. Como é que foi esse momento? Cara, foi primeiro que uma grande experiência de vida, porque foram várias ações desenvolvidas por mais de 5.000 pessoas, homens e mulheres. Só da Marinha do Brasil, 997 homens, 598 do Exército Brasileiro, mais de 500 policiais militares. O que você falar de batalhão de choque, rota, o que você falar, estavam lá presentes, Polícia Militar Rodoviária, foram mais de 300 homens do Corpo de Bombeiros. Voluntários, então, a gente perde o número de pessoas que estavam lá trabalhando. As pessoas que começaram a participar, eu vi empresários, eu vi comerciantes que colocaram seus restaurantes, suas pousadas, os seus hotéis no primeiro momento para cozinhar de graça, para fornecer água, para poder abrigar as pessoas no momento em que todos os mercados foram alagados. Não tinha mais estoque de comida naquela região e não tinha como fazer a logística terrestre. Para chegar. E o mar estava com ressaca, não tinha faixa de areia. Durante 3 dias, a cidade não tinha faixa de areia em função da força da ressaca, combinada com a maré alta. Então, nós tínhamos uma complexidade de uma área que estava completamente cheia em função do feriado de carnaval. Nós tínhamos a contabilização de óbitos, quer dizer, uma cena terrível, né? E todo o meu respeito às famílias enlutadas, mas nós tínhamos ali a solidariedade. Eu não sei nem se ele vai gostar que eu fale isso, mas eu vi um grande empresário, o Jamelaro, que é um dos caras que cuida do grupo Heineken na história, cuida aqui no Brasil, na América Latina, na chuva, fazendo suporte psicológico, o suporte de acolhimento, com o pé na água lá. Eu vi empresários de grande porte fazendo, sabe, essa ajuda. Então, não teve ali a classe social escolhida. Todo mundo foi o brasileiro e ajudou. E o que nós tivemos foi uma solidariedade do Brasil impressionante. Nós recebemos mais de 1.300 toneladas em mantimentos. Isso aí, falando de roupas, de alimentos, fórmulas, que são aquele leite para as crianças, aquele leite específico. Nós estamos falando de medicamentos que foram destinados pelo governo federal, os laboratórios que se reuniram e começaram a dar um suporte de insumos. Foi muita gente. E naquele momento era necessário, porque as pessoas de fato perderam tudo. Sim. Agora, no médio prazo, isso começou a colapsar ainda mais a economia. Então, aquelas pessoas que já haviam perdido tudo no seu pequeno micronegócio, como eu falei, o Sebrae já estimou em 210 milhões de reais em perdas desse setor. Nós estamos falando de pequenos empresários que ou perderam seus estoques ou não conseguiam mais vender. E isso acontece até agora. O município, literalmente, ele entra num momento de bancarrota, ele quebra. Porque você não consegue mais girar a economia, os pequenos mercados não conseguiam mais vender a cesta básica, o arroz, o feijão, chegavam os donativos e não parava de chegar, até o momento que a gente agradeceu a solidariedade do povo brasileiro e pedimos para que parassem então as doações, até porque você começa a ter o prazo de validade desses alimentos que começam a vencer. Isso tudo foi a solidariedade do brasileiro ali presente. Então nós tivemos
o suporte necessário. Mas no ato contínuo, sem estrada, sem rua, sem drenagem, as casas caindo, sem a movimentação do turismo, a nossa principal matriz econômica, a Petrobras sem conseguir operar, comércios e serviços paralisados, tudo isso começa a provocar, então, uma perda econômica do município. Se eu comparar o fevereiro de 2023 com o fevereiro de 2022, foi uma queda de mais de 60% na arrecadação. Nossa. Vou contar uma coisa aqui que parece peculiar demais e estranha. As pessoas, quando a chuva cai, era sábado. As pessoas estavam nos bailes, nas festas, e a gente tinha tomado uma decisão. Eu tinha determinado que naquele carnaval a passagem de ônibus seria gratuita e nós criamos 55 bailes de carnaval para descentralizar e evitar o acidente na rodovia. Então a gente colocou o carnaval em Boiçucanga, em Maresias, no Paúba, e evitando que as pessoas circulassem, porque o acidente ele vai provocar vítimas, mortos, e isso pode ainda criar situações piores. Bom, a gente conseguiu descentralizar. Então as unidades de saúde estavam abastecidas, o ônibus estava fazendo transporte, só que a chuva cai e na madrugada, como eu falei, do sábado para o domingo, para a energia e para a telefonia. Como é que as pessoas pagam a conta hoje? É o Pix, é o cartão, o dinheiro é de plástico. Não tinha mais dinheiro. Nossa. Ninguém tinha dinheiro de papel no bolso. Nós voltamos à Era das Cavernas. Ou seja, as pessoas saíram dos comércios, restaurantes, dos bares, das baladas, dos hotéis, sem pagar a conta. Então o prejuízo foi aumentando num momento muito próprio que essa chuva provocou. Sim. Essa catástrofe criou um cenário que despertou o alerta e a reflexão do Exército Brasileiro, que vai mudar seus protocolos, né, de defesa civil, da própria Caixa Econômica Federal, que faz a liberação dos recursos de FGTS. Foram quase 500 ruas catalogadas pela Caixa Econômica para a liberação do FGTS. Ela agora começa a mudar os protocolos para ter mais velocidade. Todas as agências de governo federal, as agências de governo estadual, começaram a refletir sobre os seus protocolos, porque você precisa ter um tempo de resposta muito curto, porque a camarada na outra ponta está sem água, está sem alimentação, está ilhado, não consegue falar com a família. Quantas e quantas vezes a imprensa não foi parceira e nos ajudava a divulgar as informações para aqueles que tinham um parente em Maresias, no bairro de Maresias, no bairro de Juqueí, e não tinha notícia. Quantas e quantas mães não ficaram desesperadas porque não sabiam se seus filhos estavam entre os mortos. Então, nós contamos muito com a imprensa que foi parceira. Óbvio que sempre aparece um ou outro querendo fazer graça, mas é um momento em que o brasileiro se solidarizou em todos os espíritos, seja no espírito de mandar o donativo, no espírito de trazer a boa notícia, no espírito de atender, de acolher. Então foi um aprendizado que essa chuva trouxe, não para mim, mas para o Brasil. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível para você? Vem que eu te espero na próxima live, hein?